Gustavo, entender um pouquinho mais, né, da sua visão diante dos últimos acontecimentos. Brasil, a gente teve na semana passada uma semana de bastante volatilidade por conta de algumas incertezas políticas e até, né, econômicas do próximo governo, de como serão. Estávamos debatendo bastante sobre isso, até a saída forte, né, expressiva de investidor estrangeiro da nossa bolsa. Queria entender um pouquinho mais da sua visão, o quanto, né, esse cenário nosso interno está trazendo aí, né, fazendo preço para o nosso mercado, além de questões externas, macro, que também ainda pesam bastante, são importantes, que a gente também não pode esquecer. Depois a gente até detalha um pouco mais sobre essas outras questões lá de fora, mas entender um pouquinho mais da visão de vocês, da casa, sobre esses desafios, né, dessa equipe de transição, desse possível waiver, enfim, de várias outras coisas que ainda trazem aversão a risco para os investidores. Bom, eu fiz esse comentário hoje pela manhã e apesar de toda a turbulência, a gente está 15 dias quase, né, da segundo turno. Então, assim, parece que foi ontem que acabou as eleições e a gente já viu tanta coisa. E aí eu faço uma ponderação entre pontos negativos desde então, que é a ideia de transição. A gente viu pós-eleições até os investidores vendo um certo alívio com o Congresso aí, pouco mais de centro-direita, que poderia barrar qualquer mudança mais radical do governo eleito e novas pautas que poderiam existir, e a gente viu o câmbio chegar a 5,04. Mas se a gente pegar pontos positivos dessa transição, a gente tem, por exemplo, a nomeação de Geraldo Alckmin como aí o líder da transição. A gente viu o nome aí de economistas importantes como Lara Rezende e Pérez Suarida para tocar um pouco essa parte econômica. Mas e aí até o mercado se animou com isso. O problema é que eu vi alguns sinais negativos que acho que quarta e quinta-feira fizeram esse mercado gerar bastante volatilidade, que é a PEC de transição, que aqui foi adiada, que trouxe até certa melhora nos mercados na sexta e hoje, mas a PEC de transição que queria tirar aí quase 175 bilhões de um gasto extra, isso aí pode cair para um terço a depender de como se desenrolar no Congresso. Também teve a nomeação aí do Guido Mantega, que viu um sinal negativo importante, que ele foi o ministro da Fazenda do período da Dilma, que, ao meu ver, trouxe alguns erros econômicos, que gerou uma crise, e colocaram ele na equipe de transição também gerou certo ruído, e por fim, acho que outro impacto bastante importante que gerou volatilidade foi as declarações do presidente eleito Lula em relação aí a teto de gastos, estourou na regra de ouro, a gente viu também distribuição de dividendos que ele vê com umas horas da Petrobras, mudança na política de investimentos dos bancos públicos, e isso fez com que o mercado não visse. E hoje a gente vê uma reação um pouco melhor, dada aí que a PEC, ela, de certa forma, aí, tem que ser mais enxuta, tá uma negociação aí pela frente que deve vir um texto. Então, desse cenário todo, a gente vê uma volatilidade muito forte. E aí a grande questão que eu vejo mais assim, em pauta é, dado que existe vários ruídos pela frente, nada muito definido, a pergunta ainda continua: qual Lula a gente vai ter em 2023? Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente vê sinais positivos, negativos, declarações, mas nenhuma definição. Isso, e mercado não gosta de incertezas. Então, pode ser vinculado ao Meirelles, pode ter vinculado a Haddad para ser ministro da Fazenda, entre outros, mas no fundo a gente não tem nenhuma definição. Essa incerteza, principalmente que vai de cunho fiscal, é o ponto-chave. Muitos analistas queriam entender como o Boletim Focus ia vir hoje, depois de tanta volatilidade, e eu acho que o Boletim Focus se manteve relativamente estável. Agora, a partir do momento que Lula e seu equipe começam a definir quais tipos de políticas fiscais vão ser pela frente, a gente pode ver um câmbio chegar a 5,50, os juros frente a possíveis mais gastos em 2023 podem ficar mais pressionados, e até o Banco Central, que eu acho que é um ponto relevante, frente à autonomia, já deu alguns certos puxões de orelha no governo e falou: olha, se vocês gastarem mais, eu vou subir juros para garantir a convergência da inflação. Então, a gente pode ver juros pressionados, com demora mais para poder realizar cotas, câmbio aí que pode sair de 5,50, 6, isso prejudicar ainda mais os preços importados, gerando inflação, mas também se eu acho que a gente, por exemplo, tivesse um ministro da Fazenda, uma equipe de certa forma mais responsabilidade fiscal, a gente pode ver o mercado aí entendendo melhor que podemos ver
menos responsabilidades, menos utilidades, e aí a gente pode até ver um câmbio um pouco mais valorizado, a bolsa performando bem, e os juros aí com maior propensão e estabilidade para cair, ao meu ver, se tudo der certo, lá pelo segundo trimestre, lá pelo fim de junho, maio para junho do ano que vem.